Boa noite, pessoal. Última aula, último conteúdo. Tá? Eu acho que agora vocês já estão quase especialistas em logística, né? Então, a gente preparou aqui como aula de fechamento um assunto mais expositivo, né? A gente vai ter um exercício depois, mas eu vou contar em detalhes isso aqui para vocês, do planejamento estratégico logístico. Uma coisa que eu costumava fazer, mas em função das enchentes não foi possível, tá? Eu tinha essa aula. Sempre tentava encaixar alguma visita técnica ou vir alguém aqui e falar para vocês, alguém da logística, né? Ou mesmo que fosse à distância. E a encomenda tinha sido lá com a madeireira Haas, né? Mas eles tiveram a perda lá da unidade de Mariante, então eles estão bem desfalcados, assim, em termos de produção. Então, para nos receber neste período ficou um pouco complicado. A unidade de Mariante deles praticamente ficou inutilizada, né? Eles vão tentar reerguer, mas óbvio, vai ter um investimento aí, uma coisa que eles não esperavam que teria que acontecer, né? Então ficou um pouco no contrapé aí, a gente não quis insistir muito. Eu sei que eles têm boa vontade, tudo, mas tendo em vista o momento, a gente respeitou esse momento deles e tem funcionários ainda que também foram afetados, né? Então eles estão resolvendo isso aí. Acredito que vão conseguir em breve resolver tudo, né? Mas aí já terminou o nosso semestre. Então vai ficar para uma outra oportunidade, a gente pode. Não sei se todos vocês vão fazer projetos comigo, mas independente do semestre que vocês vão fazer projetos, sempre tem a oportunidade da gente, pelo menos, falar com eles, ou nessa ideia até uma visita, né? Vamos esperar que isso possa acontecer, então. Então, pessoal, como último conteúdo, nós vamos tratar então de planejamento estratégico logístico. Muitas das questões que eu vou trazer aqui para vocês, tá, pessoal, elas não são tão diferentes de outros conteúdos de estratégia que vocês já tiveram. Tá? Pensando em planejamento global, acredito que vocês já tiveram disciplinas nesse sentido. E as ferramentas que são trazidas para cá e que devem ser usadas, análise SWOT, matriz Gucci, plano de ação e outras tantas que provavelmente vocês estudaram em estratégia empresarial, elas continuam valendo aqui. Tá? Então eu não vou fazer uma repetição, vamos dizer assim, dos conteúdos de ferramentas de planejamento estratégico. Isso já está no mundo de vocês, como administradores, né? Se alguém não teve essa disciplina, ainda vai ter. E todo o conteúdo que se aprende lá é válido aqui também. O que eu vou fazer é relembrar os aspectos relacionados à logística. Tem algumas peculiaridades que são do mundo da logística que eu vou estar trazendo aqui e que devem ser considerados por vocês na hora de fazer um planejamento estratégico logístico. Se vocês trabalharem numa empresa logística, especificamente, um operador logístico, aí aplica tudo que está aqui, mais ainda, né? Se vocês trabalharem numa empresa de qualquer outra natureza, comercial, industrial, que tenha como apenas uma função a logística, talvez até vocês nem tenham um planejamento estratégico logístico, né? O planejamento global da empresa já vai encampar essa parte logística. Mesmo assim, é bom saber qual a contribuição que a logística pode dar para a estratégia de negócio. Então, é isso que eu vou tentar reforçar aqui para vocês. Então, são os temas mais exclusivos da área logística que ajudam na estratégia de negócio. Tá? Então, para isso, a gente precisa negociar, precisa se comunicar com todas as funções da empresa, principalmente a estratégia global da organização. Pensa bem, a empresa está querendo crescer, está querendo expandir, é óbvio que a logística vai entrar em ação. Né? Não vão colocar a empresa em qualquer lugar sem ouvir a logística, o que isso representa em custos, né? Aquele exercício que a gente fez na aula passada, poder estar mapeando as atividades logísticas, os custos envolvidos e colocando isso na análise do investimento. Então, todas essas questões, elas permanecem válidas, mas a logística tem sempre algo a contribuir. Algumas coisas eu vou ler, tá, pessoal? Então, como não foi possível trazer dessa vez o case, né, pelo que eu falei antes, aí, dificuldade pós-enchente das empresas, eu vou também citando alguns exemplos e tudo para situar vocês. A maior parte das coisas que eu vou falar aqui, vocês já viram ao longo do curso. Eu diria que as ferramentas, os entendimentos, toda a lógica de raciocínio do mundo logístico, a gente já contemplou. Então, aqui é um grande compilado de ações aí que vão
convergir para a estratégia de negócio. Então a gente diz o seguinte, né, que o ambiente logístico da cadeia de suprimentos está evoluindo constantemente em resposta à alteração dos mercados, concorrentes, fornecedores, tecnologia e aspectos econômicos. Até bem pouco tempo atrás, logística era um custo indesejável. É só isso que era a logística tempos atrás. Ah, tem que transportar, ah, tem que lidar com o motorista, ah, tem que investir em pilhadeira, em armazém, em estoque, essas coisas que a gente estudou aqui. Custo, custo e custo. Hoje não mais. Com essa nova abordagem de gestão de cadeia de suprimentos, que a gente viu lá desde os primeiros momentos, né, as camadas lá e tudo, hoje o pessoal já vê que a logística tem valor agregado, embora o valor percebido de uma forma diferente, e é possível se ganhar dinheiro, sim, se aumentar o lucro com estratégias logísticas. Principalmente se no tipo de negócio que a empresa tem, a rapidez, a velocidade da entrega, a pronta entrega é decisiva. Isso tanto é verdade, pessoal, que as empresas que mais cresceram no mundo hoje, Amazon, Alibaba, Shopee, Shein, sei lá o quê, são empresas logísticas essencialmente. Pode ver, são empresas que elas não fabricam nada. Elas compram de fabricantes, armazenam e entregam. Puramente empresas logísticas. Quer ganhar dinheiro hoje em dia no mundo, e bastante dinheiro, monta uma empresa logística. Tá? Se tiver um pouquinho de sorte, logo vai estar competindo com a Amazon e vai ganhar o mundo. Tá? Então, sorte eu não digo porque sorte a gente até espera. Eu espero antes da sorte a competência. E muito trabalho duro, né? Eu acho que sem trabalho duro a gente não consegue nada. Então, de fato, pessoal, a logística passou a ser vista como uma fonte de estratégias vencedoras. Só que daí, para a gente desenvolver uma estratégia empresarial, você sabe, né? Para se adaptar a esse ambiente de constante mudança e avaliar com eficácia as alternativas, a gente tem que ter uma metodologia, um passo a passo, um início, meio e fim, para poder no final entregar uma estratégia bem elaborada. Então, para formular um bom planejamento estratégico, o primeiro passo é definir as metas na logística da empresa. Vocês já tiveram isso comigo, tá? Quando estudaram estratégias competitivas, o que a gente trabalhou lá? Né? Como atingir metas, gerenciamento por diretrizes, planos de ação. Então tinha lá as grandes metas do presidente, que daí iam abrindo, abrindo, e chegava lá nas metas dos vários setores, meta para qualidade, meta para o custo, e vai ter meta para a logística também. E aí, como eu falei para vocês, ó, hoje existem organizações, mesmo que não são desse mundo puramente logístico, mas que ganham o jogo na logística. A metalúrgica MOR, eu acho que eu devo ter falado rapidamente para vocês, mas se eu estou repetindo aqui, me desculpe, mas é um case emblemático. Era uma empresa que estava isolada aqui no Sul, a questão de 15 anos atrás, isoladona, tinha um bom produto, conseguia ser competitiva em preço, em qualidade, né? Todo mundo aqui compra as cadeiras, enfim, a gente, né, consome os produtos deles. Só que assim, ó, era uma briga para levar um produto lá para o Nordeste. Aliás, tudo que a empresa que está aqui no Sul, que quer ter uma envergadura nacional ou de América Latina, que é o caso da MOR, tem muita dificuldade, porque a gente está escondido aqui no Sul. Sem falar de todas as tragédias climáticas agora que a gente está sofrendo. Então, mas naquele tempo também já tinha, mas só que não com tanta intensidade quanto agora. Então eles chegaram como assim, olha cara, nós vamos ter que achar um novo modelo logístico para a gente poder atender bem todo o Brasil. Porque enquanto eles aqui, daqui do Sul, para entregar lá 1.000 cadeiras num varejista lá no Maranhão, levavam 12, 15 dias, o cara que estava lá no Nordeste, em Recife, ou em Maceió, ou em Fortaleza, levava 2 dias. Era mais barato, você sabe que essa distância implica num monte de custos adicionais, tanto para o transporte quanto para o estoque, porque eu tenho que ter estoque pelo tempo de espera, se vocês já sabem, né? Então eles perdiam todas. Né? Os caras de lá, os clientes varejistas potenciais deles colocavam no papel, não vale a pena comprar da MOR, pega o outro ali que é pertinho e vai ser esse mesmo. O que a MOR pensou daí em estratégia logística? Claro que ela tinha um objetivo de expansão, grandes metas. Tudo bem, uma cadeira tem seu valor, mas é um produto de baixo valor agregado.
Não é um eletroeletrônico, uma máquina de lavar, uma coisa assim mais automatizada. São produtos simples. Então, eles competem muito pelo custo. O que eles fizeram? Vamos colocar novas localizações. Falei para vocês, a localização é uma das estratégias logísticas mais utilizadas. Vocês já aprenderam isso comigo lá no Gestão da Produção. Então, foi o que aconteceu. Eles iniciaram primeiramente com uma unidade em São Paulo, funcionou, eu participei desse desenvolvimento da unidade de São Paulo, na época, porém eles chegou num limite lá, chegou uma hora eles não tinham mais para onde crescer. O problema é que São Paulo é uma aglomeração, tu bota uma unidade num terreno, assim, num bairro, numa localidade mais industrial lá, tu não tem vizinho nenhum. Em questão de um ano, tá todo mundo entulhado ali já. Tá? É impressionante. Logo, eles não tinham mais para onde crescer. É muito concorrido lá. Aí eles mudaram a estratégia. Olha como às vezes a gente vai para um lado e depois tem que recuar. Abortaram a estratégia da unidade de São Paulo e passaram a investir em duas novas unidades. Uma no estado do Rio de Janeiro, mais para o norte do estado, uma cidade pequena lá, e outra numa cidade próxima a Recife. Olha só, aí entra o pensamento logístico. Ó. No caso deles, tá, pessoal? Qual as grandes questões que pesavam no custo? Isso tudo foi mapeado. Mapeado com aquela mesma ferramenta que eu mostrei para vocês semana passada. A gente levantou esses custos da situação atual. Por exemplo, a Mora, ela tem a linha própria de produção, usa lá suas matérias-primas, seus materiais, mas ela também importa muita coisa. E agora, aos poucos, ela está querendo também exportar os seus produtos. Então, um dos pontos chaves na escolha dessas localizações foi proximidade de porto, serviços portuários. E as duas cidades que eles optaram são cidades que estão ali a 20 quilômetros de um porto. Mesmo aqui, a gente está a 350 quilômetros do Porto do Grande, ainda é relativamente longe. E fizeram um cálculo do retorno do investimento, os ganhos com essa economia de custos, e chegaram a um resultado que valia a pena. Tanto valeu a pena que eles já estão projetando ampliações dessas duas unidades fora do estado. Vai chegar um momento que essas unidades vão estar maior que aqui. Então, pessoal, olha só como a logística, com alguns detalhes, com algumas atenções que a gente tem que ter, usando essas mesmas ferramentas que vocês aprenderam aqui, a gente consegue conceber uma estratégia. Depois a gente vai fazer um exercício nesse sentido, e vocês vão ver que cai de maduro, assim, puxa, não tem como fazer diferente. Tá? E é isso que a gente vai estar fazendo todo o tempo na hora de conceber uma estratégia logística. Tentando ver possibilidades e depois calculando custos e receitas envolvidas, eventualmente, e comparando. Bom, mesmo para empresas sólidas, os mercados, a demanda, o custo e os requisitos de serviço mudam rapidamente em resposta ao comportamento dos clientes e dos concorrentes. Para acomodar essa mudança, as empresas frequentemente enfrentam questões como: isso aqui é tradicional, pessoal. 4 perguntinhas que, pode ter certeza, no mínimo 2 ou 3 delas vocês vão se defrontar na vida profissional. Não tem como escapar, se não todas. Eu encontro quase todas elas em quase todas as empresas. Quantos depósitos nosso sistema logístico deve usar e onde eles devem ser instalados? Aí a questão da localização, há pouco exemplifiquei a questão da Mora. Óbvio que ela teve que pensar em depósitos também, esses depósitos estão integrados aí às plantas de produção. Tudo isso teve que ser pensado, né? Considerando a questão de importação e exportação, a proximidade do porto pesou bastante. Quais são os trade-offs de estoque/serviço para cada depósito? Trade-off, pessoal, é as brigas, os conflitos, as coisas que é difícil de resolver. Tá? A gente tem costume de chamar trade-off, né? É um negócio assim, eu não sei como resolver isso aqui. Vocês já aprenderam comigo e a gente fez exercícios em aula. A aula aqui também é caindo as fichas das coisas que a gente aprendeu, tá? Que eu posso sim ter uma pronta entrega, tentar atender o cliente no momento em que ele pede, só que daí eu vou ter que investir em estocão, vou ter que ter armazém, estoque, e a gente já fez cálculos e recálculos aqui e sabe que isso tem um custo.
eu atendo o meu cliente bem, consigo alto nível de serviço, mas pago uma conta pesada em relação a isso. Esse é o conflito. Eu quero atender bem, mas a conta é pesada. Como é que eu resolvo isso? Então, é um tema estratégico recorrente. Que tipos de veículos de transporte devem ser usados e como devemos criar rotas dos veículos? Vou ter frota própria? Qual é a rota mais inteligente? Aí tem aquele trabalho de roteirização, a gente também exercitou para pesar para onde vale mais a pena, no sentido de otimizar os custos. O tipo de modal, se eu vou usar só rodoviário, ferroviário, rodoviário, marítimo, aéreo, eventualmente, dependendo do tipo de negócio. O investimento em uma nova tecnologia de manuseio de materiais é justificável? Vamos fazer um exercício disso depois. Tem tecnologia para tudo, pessoal. Se vocês forem em alguma feira logística, tiverem oportunidade, um dia aproveitem, de repente a empresa de vocês, né, cria essa oportunidade. Normalmente tem em São Paulo, grandes centros, feiras de serviços e materiais logísticos. A gente fica maravilhado com a tecnologia. É tudo robô, é tudo robotizado, é tudo automatizado, só que é caro. De novo, tu tem que fazer o cálculo para ver se vale a pena. Tá? Então, são 4 perguntinhas básicas que recorrentemente vão aparecer na vida de vocês. A escolha de uma boa estratégia exige o emprego de grande parte dos mesmos processos criativos inerentes ao desenvolvimento de uma boa estratégia corporativa. Por isso que eu falei logo no início da aula, né? Valem as mesmas premissas. A estratégia global, ela é construída com aquelas ferramentas que vocês aprenderam ou vão aprender em estratégia empresarial, e a gente aplica aqui também. Abordagens inovadoras de estratégia logística podem proporcionar vantagens competitivas. Mas é unânime que uma estratégia logística sempre vai ter 3 objetivos principais. Redução de custos, porque ele ainda continua sendo um custo pesado. Redução de capital empregado, capital aqui a nível de investimentos, prédios, máquinas, instalações, veículos. Falei para vocês, um bom caminhão novo hoje, para carregar containers, por exemplo, quase 1 milhão. Qual é a empresa que consegue investir 1 milhão num caminhão? Olha, e um caminhão na tua frota não é nada. Então, tem que ter capital para isso e as empresas não querem fazer, às vezes, e nem tem condições de fazer esse grande investimento. E é óbvio, né, pessoal? Melhoria do serviço. Atender cada vez melhor o meu cliente para fidelizar eles. Então, a logística quase sempre vai ter esses 3 objetivos e metas decorrentes disso aí, né? A gente traduz isso em indicadores de desempenho e depois faz o desdobramento, como a gente aprendeu no semestre passado. Aqui tem, pessoal, alguns roteirinhos que a gente traz das referências bibliográficas que eu deixei para vocês, tá? Esse aqui é um modelo de um dos autores, né? Ele divide em 3 fases de um planejamento estratégico corporativo, né? Mais ou menos isso aqui talvez vocês já trilharam em outras disciplinas. Análise de viabilidade da estratégia. Tu define a estratégia, às vezes a gente só se preocupa com o enunciado. Exemplo, estratégia, expansão. Ah, legal, vamos expandir. Só o verbo não resolve nada, pessoal. Tem que fazer toda essa trilha aqui. Tá? Então, dizer que nós vamos expandir e não analisar a viabilidade, não ter um planejamento de um projeto estruturado, em termos quantitativos de infraestrutura, de estrutura, o que significa essa expansão? Coleta de dados, informações, isso sempre é necessário, né, para qualquer tipo de planejamento. Aí sim se faz uma análise mais detalhada, já com o projeto pronto. E aí sim, uma vez aprovado, a gente faz o desenvolvimento das recomendações a partir dessa análise ali, né? Eventualmente podem surgir melhorias, e a implementação. Né? Então, 3 fases aqui que se retroalimentam, né, e ajudam nesse roteiro de planejamento estratégico corporativo. A estratégia logística está aqui no meio, pessoal. Ela não está explicitada aqui, mas ela está contida dentro desse trajeto aqui. Então, aqui tem outro autor, ele já quis dar uma visão mais ampla, né? Então, eu tenho o planejamento estratégico da corporação, da empresa como um todo. A alta cúpula normalmente faz isso. Eu tenho que interagir e pesar, isso você sabe, né? Por isso que a gente faz aquela famosa análise SWOT, né?
para pesar lá fatores externos, econômicos, reguladores, tecnológicos e de concorrência. Isso aqui não tem como escapar. Isso aqui vai estar interagindo o tempo todo com o plano estratégico da corporação. E aí sim, depois eu desdobro isso, eu comunico a cada setor relevante da minha estratégia como eu gostaria que essa estratégia acontecesse em cada setor da empresa. No marketing, vai ter estratégias de marketing. Nas finanças, vai ter estratégias financeiras de busca de caixa e tudo mais para os investimentos, né? E o nosso mundo está mais aqui, ó, no mundo da produção e da logística. Então é óbvio também que vai ter estratégias para produção e logística. Aí a gente faz os planos estratégicos funcionais. Tem aqui o planão, né, pessoal, da empresa como um todo, e o desdobramento em planos menores, basicamente para esses setores aqui: marketing, finanças, produção e logística. Tinha uma época que a logística nem aparecia nesses diagramas aqui. Tá? Agora ela está lá porque ela é parte integrante e junto com a produção. A gente chama isso de planos estratégicos funcionais. Esse fluxo aqui, pessoal, eu até já mostrei para vocês, que nas primeiras aulas eu trago ele de volta porque ele talvez agora faça mais sentido. Tá? Olha só, a gente tem um retângulo aqui que nos diz os principais elos individuais de um sistema logístico. Né? Tudo que a gente tem que se preocupar. E muitas dessas coisas, quer dizer, a maioria delas, nós estudamos nesta disciplina e o que não estudamos nessa, acabamos estudando em outras disciplinas. Né? Localização, estudamos em gestão da produção. Estratégia operacional, estudamos aí estratégias competitivas e gestão da produção. Gestão de estoques, estudamos aqui nesta disciplina. Sistema de informação, aí a gente tratou aquela questão de manutenção da informação, estudamos aqui. Manuseio de materiais, teve um estudo independente, estudamos aqui. Tráfego e transporte, também aqui. Método de planejamento, controle e organização, um pouco aqui, um pouco em outras disciplinas. Mas está no contexto, eu não abro mão desses elos aqui para conceber meu planejamento de logística integrada. Porém, a logística, tá, ela não anda sozinha, a logística integrada. Eu tenho que entender os objetivos e estratégias da minha operação. Eu quero mais rápido, eu quero com melhor nível de serviço, eu quero com menor custo. Bom, então vou ter que ter meta para tudo isso. Tá? Tenho que consultar sempre o meu cliente, aí entra o marketing, né? Isso aqui normalmente a identificação de necessidades de serviço do cliente é o trabalho do marketing, quando a empresa tem um departamento de marketing, tá, pessoal? Empresas de pequeno porte é o administrador. O administrador é o cara da logística, do marketing, do financeiro, de tudo. Né? Se vocês forem trabalhar em empresa pequena, se prepare. Vocês vão usar todas as disciplinas da administração numa função só. Quando a empresa é grande, tem departamentos, aí tu pode se especializar. Né? Mas, enfim, vencidas essas duas etapas, e também levando em conta esses elos, eu consigo fazer um planejamento de logística integrada, né, porque tudo isso está conectado. Sai um projeto do sistema de gestão, parecido com o que a gente fez na aula passada, tá, onde eu mapeio operações e depois levanto custos, tudo isso para a situação atual, e depois a gente projeta uma situação futura, mapeio novamente as atividades ou novas atividades, levanto os novos custos futuros e comparo um com o outro. Nós vamos exercitar isso depois da minha explicação. E é claro, né, pessoal, também aprendemos isso lá na gestão da qualidade no semestre passado. Para cada estratégia eu tenho que ter um indicador de desempenho. Eu tenho que saber se a estratégia está evoluindo e o jeito certo de fazer isso é através de mensurações. E aí isso aqui realimenta, né, as medições, se eu estou me desviando da meta ou eu estou convergindo para a meta. Então, com isso a gente consegue fazer o planejamento logístico e a gestão e o controle adequadamente. Aqui, pessoal, é só a título de ilustração, tá? Vocês já também devem estar cansados de ouvir falar que no mundo das organizações eu tenho as decisões de caráter estratégico, tático e operacional. Hoje nós estamos mais preocupados com essa coluna aqui, a coluna das decisões estratégicas, mas eu não posso perder de vista as decisões táticas. E para cada uma área de decisão que a gente falou há pouquinho, localização, estoque, transporte, processamento de pedidos, serviço, cliente, armazenagem, compra, tudo aqui, atividades logísticas primárias e secundárias, eu posso ter os 3 níveis de decisão. Por exemplo, no transporte é estratégico selecionar um modal.
Se vai ser rodoviário, se vai ser ferroviário, se vai ser uma combinação dos dois. Uma decisão tática é como eu vou obter esse modal através de leads, né? As empresas basicamente hoje de transporte, pelo menos as que eu conheço aqui na região, ninguém compra à vista caminhão, é muito caro. Eles fazem leasing. Leasing é, tu vai lá e aluga o carro durante um período e depois tu tem a opção de compra lá no final. Depois de 5 anos, uma coisa assim. Então é quase que um financiamento, mas tu tem a opção de compra, né? Daí, aquilo que tu pagou pesa um pouquinho na hora da compra também e ajuda, né? Mas o carro já andou 5 anos, né? O veículo já andou 5 anos. Mas é uma decisão tática, né? Eu posso comprar à vista se eu tiver capital, posso financiar num banco, posso ter outros caminhos, né? Que vão eleger a melhor tática para aquisição desse modal. E o operacional, pessoal, a gente também estudou, é de definir no dia a dia o roteamento, as atividades de despacho, coleta, onde eu faço a coleta, onde eu entrego, qual o melhor roteiro, conforme também nós aprendemos aqui na questão da distribuição do produto. Tá? Então, aqui só para citar um exemplo, mas isso aparece em maior ou menor grau em todas as áreas de decisão logística. Nós estamos mais preocupados com essa primeira coluna, como eu falei. Principais áreas do planejamento. Vai aparecer daqui a pouquinho o triângulo de tomadas de decisões logísticas. Tá? O planejamento estratégico procura resolver 4 grandes áreas de problemas. Níveis de serviço aos clientes, que é a qualidade, vocês já sabem. Localização das instalações, lá desde a primeira aula eu falei para vocês, é importante, citei um exemplo da Mora antes, embora isso já foi tratado lá em gestão da produção, não muda, são as mesmas ferramentas. Decisões sobre estoques e decisões sobre transportes. Por quê? Porque essas aí vão gerar os maiores custos. A gente já até trouxe gráficos aí que ilustram, né, quanto essas duas decisões pesam no nosso custo. Estabelecendo-se um apropriado nível de serviço aos clientes, o planejamento logístico pode ser considerado um triângulo de tomadas de decisões. Vamos ver aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Eu concentro nele os objetivos de serviço ao cliente, o meu padrão de qualidade de atendimento. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu estou atendendo aqui de transportes, atua aqui no Rio Grande do Sul. O que eles estabeleceram como estratégia logística? A diretoria definiu o seguinte: olha, nós queremos atender todo o estado do Rio Grande do Sul com despacho de Porto Alegre para qualquer cidade em 24 horas. Isso é uma vantagem competitiva. São muito poucas as empresas que conseguem despachar de Porto Alegre e chegar ao destino em 24 horas. Até porque o Rio Grande do Sul não é um estado tão grande, mas tenta abastecer lá Alegrete, Uruguaiana, São Borja, esses lugares de Santa Rosa, é meio longinho. Tá? Não é assim. Tá? E também porque estradas, rotas, né, são áreas um pouco menos densas em termos econômicos, industriais e de necessidade de materiais e tudo, diferentes daqui da Grande Porto Alegre, dos vales, daqui onde nós estamos, diferente também ali da região de Caxias, enfim, essas grandes concentrações socioeconômicas que nós temos aí nas regiões típicas do nosso estado, né? Então eles estabeleceram isso aqui. Aí a gente mapeou, pegamos a mapa do Rio Grande do Sul, traçamos todos os roteiros, aí tu tem que manjar um pouco de geografia, tá? Ó, se a gente quiser atender Santa Rosa, vai por aqui. Se quiser atender Uruguaiana, vai por aqui. Se quiser atender Bagé, vai por aqui. A gente pegou, claro, né, pessoal, tu não pega para todas as. O Rio Grande do Sul tem mais de 400 cidades, 400 municípios. Não vai fazer trajeto para todo mundo. Tu pega uma cidade polo, central, e aí tu faz o roteiro dela. E aí tu fala com o pessoal da logística e eles te dizem, olha, ali, considerando tempo de despacho, tempo de coleta, carga, descarga e translado, não vai dar 24 horas. Tá? Então a gente calculava mesmo, né? A gente sabe em que velocidade trafega um caminhão, sabe a dificuldade das estradas, o pessoal conhece, onde tem pedágio, onde tem que parar, dependendo da distância o veículo tem que abastecer, aquelas coisas todas. O motorista tem que almoçar, tem que descansar, enfim. E a gente chegou à conclusão que, na estratégia deles, é possível cobrir 80% do estado em 24 horas. Os 20% que eles não conseguem cobrir em 24 horas são áreas assim que pode, com o tempo, despertar algum interesse, mas não são áreas prioritárias. A demanda lá por serviços logísticos não é tão grande.
Então, se essas áreas ficarem a descoberto, não é um risco financeiro tão grande também. Tá? Com esses 80%, a empresa ganha, garante quase que 90, mais de 90% do faturamento dela. Isso sim é um objetivo de serviço ao cliente, né? Atender em 24 horas. Para isso, então, eu tenho que ter estratégias de estocagem, estratégia de transporte e estratégia de localização. Tá? Então, por exemplo, essa empresa de transportes para atender o estado do Rio Grande do Sul, eles chegaram à seguinte conclusão: algumas cidades polo, tipo Caxias, Grande ali Porto Alegre, acho que aqui Lajeado também, Santa Cruz, aqui já se comunicam, são próximas. Enfim, eles Passo Fundo, elegeram algumas cidades onde valeria a pena ter uma localização própria. Então lá eles colocaram um armazém, um local de um ponto de referência ali, um prédio, né, para poder fazer então essa coleta, entrega aí das mercadorias. Em outras cidades também de bom porte, aí mais na região da Campanha, noroeste do estado, eles optaram por terceirizar. Entenderam a necessidade de ter uma localização, mas já viram que não valeria a pena manter uma unidade própria. Então, fizeram uma terceirização. Tudo isso foi calculado, tá, pessoal? Estou contando de forma resumida para vocês terem aí uma ilustração. Tá? Então, a estratégia de localização ela foi pensada, onde valia a pena, onde não valia, e os custos envolvidos, terceirizando ou não. A estratégia de transporte ela é toda feita e revisada a cada mês, porque mudam os destinos. Por exemplo, agora com esse negócio da enchente, estão transportando um monte de material de construção. Já mudou a realidade, é outra, né? E dependendo da cidade que foi afetada, tem menos fluxo, mais fluxo. Dependendo da estrada ou a ponte que foi afetada, tem que fazer desvio. Então isso aí tem que ser revisado. Mesmo em períodos de normalidade, se faz essa revisão, porque os mercados mudam, né? E a estratégia de estocagem, embora eles não oferecem tanto esse serviço, eles têm mais um ponto ali de transbordo, de tirar de um caminhão menor, colocado um maior, para seguir viagem para o interior do estado. Tá? Então eles não têm muito estoque e nem é a principal operação deles. Mas eles armazenam poucas coisas ali temporariamente, de manhã para de tarde, ou de um dia para o outro, na melhor das hipóteses, quando não consegue atender rapidamente. Tá? Então eles têm ali alguns cuidados, principalmente no manuseio dos materiais, óbvio, para não estragar, para não gerar aí falhas, não conformidades e tudo. Tá? Então isso aqui sempre vai ter influência na tomada de decisão logística. Eu estou falando de metas de serviços agora. Mais do que qualquer outro fator, o nível de serviço logístico proporcionado aos clientes afeta radicalmente o projeto do sistema. Serviços mínimos possibilitam um número menor de locais de estocagem e transportes mais baratos. Bons serviços significam o oposto, é tudo mais caro. No entanto, quanto mais pressionados os limites desses serviços, maiores se tornam os custos logísticos. Esse é um drama que se está vivendo agora, pessoal. Olha, vou dizer para vocês, esses dias eu até tive conversa com um gerente logístico de uma das empresas, e ele disse assim, sempre esse lance das enchentes está presente aqui na nossa exposição, né? Porque todo mundo vivenciou em maior ou menor grau essa realidade. Ele disse assim, puxa, nas primeiras 2, 3 semanas, estava todo mundo tolerante. O cara fazia um pedido, aí se tu atrasava um dia ou dois, todo mundo perdoava, porque todo mundo estava no mesmo barco, sofrendo, sabendo das dificuldades, dos desvios. Mas o cara falou assim, foi só 2, 3 semanas que os caras toleraram. No que passou, a coisa começou a normalizar, deu 1 ou 2 dias de sol, né? O sol está faltando aqui no sul agora. Hoje foi bonito o dia. O pessoal já quis o mesmo nível de serviço de antes das enchentes. E já não estavam mais perdoando, já não estavam mais tolerando. O cliente está mais exigente. Isso só mostra o seguinte, ele até dá um descontinho, mas não é eterno esse descontinho, né? Dura pouco. Tá? E o pessoal teve que se adaptar. Né? E o pior é que o cara me falou assim, bah, eu tive funcionário aqui, porque eles têm, além dos motoristas, né, eles têm o pessoal de operação, que é o pessoal que faz a coleta, tira de um caminhão, coloca num outro maior, né, e tem o pessoal de coleta e de recebimento lá no ponto de destino, enfim, tem toda uma equipe operacional para isso. Muitos desses foram afetados pela enchente também. Tem gente que não está trabalhando. O cara me falou o seguinte, olha como está a situação, tá? E como é que tu vai contestar uma pessoa que pensa dessa forma?
Todos nós, vocês, acho que a maioria aí trabalha, tá? E a gente sabe que a gente tem que ter uma responsabilidade pelo nosso trabalho. Tem que ser pontual, tem que chegar, não pode faltar, aquela história, tem que cumprir as tarefas que não são designadas, etc, etc. E agora, nesse período de reconstrução, faltou muita gente, né? E aí teve cara que perdeu a casa, coisa e tal, falta dinheiro, tem que comprar coisa, tem que reconstruir, comprar material de construção, enfim, não tá tudo gratuito aí, infelizmente, apesar de toda a ajuda, né? E aí teve cara que assim, por que tu não veio trabalhar? Não vim trabalhar porque eu fui fazer bico. Eu fui lá no meu bairro, tinha um monte de gente precisando de ajuda lá para reconstruir casa, botar telhado, não sei o quê, fazer limpeza. Os caras estavam pagando bem por dia, eu preferi, em vez de dirigir o caminhão, eu preferi fazer bico lá. Faltou o serviço, preferiu fazer isso para ganhar um dinheiro mais imediato lá ajudando a vizinhança. Teve gente que optou por isso. E tu vai condenar um cara assim? O cara está precisando de grana? Então, um momento realmente bem diferente, tá? Por isso, a principal meta em termos de planejamento logístico estratégico deve ser a determinação de níveis apropriados de serviço ao cliente. É o tal do ponto de equilíbrio, né, pessoal? Falei isso já para vocês também em outras aulas. O nível de serviço briga com o custo. Se eu puxar o nível de serviço para cima, pronta entrega, atendimento em 24 horas, ausência de danos, né, quase zero não conformidade, eu estou puxando para cima. E treinamento do pessoal treinado, habilitado, puxa o custo para cima também. Principalmente a questão da mão de obra, não é fácil conseguir mão de obra qualificada para serviços logísticos operacionais. Tá, vou competir desse jeito, vou ter um custo, vou ter que cobrar o preço. Só que às vezes o cliente quer o nível de serviço, mas não quer pagar o preço. E aí que entra os trade-offs que eu falei para vocês, os conflitos. Então o que o pessoal faz? Avalia o que realmente, aí tem que falar com o marketing, pessoal de vendas e tudo, o que dá para arriscar um pouquinho mais no nível de serviço para baixar o custo. Porque por mais que tu queira, tu não vai ter o serviço perfeito. Então tu vai trabalhando aí, contando com uma mínima tolerância do cliente. Mas posso dizer para vocês, apesar disso acontecer, né, e a gente vivenciar isso, o discurso geral dos gestores logísticos é que cada vez mais os clientes estão exigindo, cada vez mais exigentes. Aí eu vou falar um pouquinho desses elementos ali que apareceram no triângulo, tá, pessoal? Falei há pouco de nível de serviço, agora eu vou falar de localização. A localização geográfica dos pontos de estoque e de seus centros de abastecimento cria o esboço do plano logístico. É um projeto, é um desenho isso aí, tá, pessoal? É pela determinação do número, localizações e tamanho dessas instalações e pela atribuição de uma fatia de demanda que se estabelece os caminhos pelos quais os produtos são direcionados ao mercado. O escopo adequado da localização das instalações se dará ao abranger os custos de toda a movimentação de produtos a partir da fábrica, vendedores, locais intermediários de estoque, até sua entrega ao cliente. Resumindo isso aqui, pessoal, é o exercício que a gente fez na aula passada. Mapeie as atividades em função das localizações possíveis, atuais e possíveis futuras, e levanta os custos e depois faz o comparativo. Exatamente o que a gente fez na aula passada. E aí avalia, né, onde é que eu vou ser mais eficiente, onde é que eu vou ser menos eficiente e tenta resolver. Tá? Quanto à determinação de localização, só para relembrar, tem vídeos no meu canal, quem quiser dar uma relembrada lá, só olhar o canal, lá bota localização das instalações, vai ver lá, acho que tem 3 ou 4 vídeos de ferramentas que valem para a gente fazer a localização adequada das nossas instalações. Seja um armazém para estocagem, seja um centro de distribuição, seja uma fábrica. Lá então a gente dá várias dessas ferramentas. Quem fizer projetos comigo no semestre que vem vai fazer um exercíciozinho de localização, tá? Faz parte do escopo aí, né? Então vai ter que recapitular essas ferramentas. Tá? A que eu mais gosto é a que trabalha custos fixos e variáveis. Eu acho que se tu sabe levantar custos fixos e variáveis, tu sempre resolve qualquer problema. Depois a gente vai fazer um exercício assim. Mas existem outras ferramentas também. Decisões sobre estoque referem-se à maneira pela qual os estoques são gerenciados. Alocar, empurrar estoques, produção empurrada, né, aos pontos de armazenamento ou puxá-los para os pontos de estocagem de acordo com as regras de reposição, são estratégias diferenciadas. Aí tem a ver com aquele just-in-time, produção puxada, produção empurrada, que também a gente tanto falou em estratégias competitivas e no gestão da produção. Localizar seletivamente vários itens da linha de produtos em armazéns de fábricas, regionais ou de campo, ou gerenciar níveis de estoque mediante vários métodos de controle contínuo são estratégias adicionais.
Tá, pessoal? Então, assim, ó, o tamanho do estoque, se eu vou trabalhar mais produção empurrada, eu vou encher o meu estoque. Por exemplo, a Mor, ela é quase que obrigada, ela não tem muito como fazer diferente, é produção empurrada. Tá? Tanto que eu tentei implantar just in time lá, os caras me correram, tá? Não queriam saber de just in time. Não, em algumas unidades ali, algumas linhas de produção, eles até aceitaram, tá? Mas eles são resistentes a. Não, o negócio deles é trabalhar para estoque. Então, tá, eles sempre estão olhando o estoque para ver se o estoque está cheio, principalmente no segundo semestre. Por quê? Porque se aproxima primavera, verão, é onde as pessoas vão mais para a praia, saem mais, né, vão tomar chimarrão na praça, leva cadeira, né, então leva térmica, tudo isso aí eles comercializam, então eles chegaram à conclusão, olha, nosso negócio é produzir no segundo semestre, estocar, porque a gente vai vender quase tudo ali em outubro, novembro, dezembro. E alguma coisinha em janeiro também. Tá? Mas normalmente até o Natal que eles fazem os principais vendas. Então eles têm que realmente suavizar essa sazonalidade elevada que eles têm, são obrigados a suavizar com estoques. Então é produção empurrada. Existe, por exemplo, a Mitre Sistemas Veiculares, que eu atendo também, ela faz caminhão bombeiro. Tá? Eles não têm estoque de caminhão bombeiro. Até porque é difícil imaginar, né? Imagina assim, um monte de prateleiras e os caminhão bombeiros esperando alguém chegar e levar. Não existe isso. Tá? Eles trabalham em produção puxada, ou seja, uma Petrobras chega lá e diz que quer 5 caminhão bombeiro para botar em unidades aí, tudo que é lugar do Brasil, e eles vão projetar, desde o projeto, vão fazer o projeto de acordo com as especificações da Petrobras, tudo bonitinho, vão validar com a Petrobras, vão construir, vão montar o caminhão e vão entregar o caminhão. Vão testar e vão entregar. É assim que eles fazem. Então é just in time, quer dizer, quando é solicitado, a gente faz o projeto completo e depois implementa e fabrica o produto final. Né? Então, dependendo do negócio, aqui eu usei 2 casos bem extremos, eu vou ter armazém ou não vou. Eles não têm grandes armazéns lá na Mitre. Né? Precisa um pavilhão lá com uma linha de montagem, é o que resolve a vida deles. Porque as peças entram numa ponta e o caminhão sai montado na outra. Pronto, pode entregar já. Muito bem. A estratégia de transporte envolve a seleção dos modais, o volume de cada embarque, as rotas e a programação. Já vimos isso. São decisões sobre as quais pesam fatores como proximidade ou distância entre os armazéns, os clientes e as fábricas. Fatores esses que têm influência sobre a localização do armazém. Óbvio, né? Dependendo onde está, vou gastar mais ou vou gastar menos combustível para chegar, para transitar entre um armazém e outro. Os níveis de estoque também dependem das decisões sobre transporte, que variam conforme o volume de cada remessa, óbvio. Toda vez que eu tenho um caminhão cheio trafegando, pessoal, eu tenho um estoque em trânsito. Aquele baú do caminhão é um estoque, ele está se movendo. E o tempo de espera, falei no início para vocês, ele determina os meus estoques de segurança, né? Determina o ponto de ressuprimento, todas aquelas questões que a gente também calculou aqui em exercícios de gestão de estoque. Então, se eu estou muito distante de uma fonte de matérias-primas ou dos meus clientes, pode ser que eu tenha que trabalhar com estoques mais generosos por conta dos tempos de espera, dos tempos de trânsito. Tá? Então, vai depender também da questão localização. Então, por isso que a gente faz aquele triângulo, né? Está tudo conectado. A decisão de localização vai influenciar na decisão de transporte, que por sua vez vai influenciar na decisão de estoque. Uma interage com a outra. Bom, pessoal, depois aqui eu trouxe uma lista de... Isso aqui eu vou deixar para pesquisa, esse é o desafio de vocês depois no exercício, tá? Eu não vou repetir, porque isso aqui é tipo um checklist que ajuda na hora de a gente estruturar um planejamento estratégico logístico. A gente colocou aqui várias frentes de trabalho logístico, serviço ao cliente, gerenciamento de materiais, transportes, armazenamento e estoque, para colocar aí pelo menos as operações primárias, tá? Fornecedores, clientes também. E aí dividimos isso, vocês verão aqui, ó, em segmentos de análise interna, isso aí lá para análise SWOT, tá? Análise interna. E vocês verão aqui adiante também análise externa, avaliação do mercado, em geral, né? Normalmente a análise externa nada mais é que uma avaliação do mercado. Na logística isso é bem presente. Nas outras áreas também, mas na logística muito mais. Então, pessoal, isso aqui está dividido em perguntas. Eu gosto de dizer assim que às vezes é mais importante a gente fazer as perguntas certas para as pessoas certas do que já ter presente todas as respostas. Ninguém sabe tudo, pessoal.
Mas a gente tem que saber perguntar. Então esse material aqui, esse conteúdo aqui, ajuda vocês a fazer as perguntas certas na hora de fazer uma análise interna. Exemplo, se eu quero melhorar serviço ao cliente, primeiramente eu vou perguntar sobre processos. Qual é o fluxo atual da informação entre eu e o cliente, né? Para exemplo, processamento de pedido. Qual o perfil dos pedidos e como ele está mudando? O que os clientes pedem mais, pedem menos? O que eles estão deixando de pedir? De que jeito eles pedem mais? Qual canal que eles usam? Né? Depois vai aparecer isso aqui também. De que maneira os pedidos são recebidos? Telefone? Internet? WhatsApp? Tá? Então, isso aqui são perguntas a serem feitas caso eu queira mexer em processos para a melhoria do serviço ao cliente. Na análise interna, estou olhando para dentro da minha operação. A análise interna é aquela que a gente olha para a gente mesmo. Né? Decisões que eu vou tomar aqui. Como são tomadas as decisões de atendimento aos pedidos? Né? Eu vejo o que tem no estoque, não vejo, é automatizado, é informal, é com planilha de Excel. O que acontece quando não há estoque disponível para atender um pedido? Eu fico devendo para o cliente, faço uma ruptura de pedido, entrego uma parte, prometo entregar a outra, jurando por Deus no outro dia, para não perder o cliente. Como é que eu faço isso? Como são tomadas as decisões de alocação da capacidade de produção e armazenamento? Você sabe que a produção está dentro da logística também, interage com a logística. Então eu tenho que levar em conta, eu consigo produzir, eu tenho capacidade para isso, são decisões que eu tenho que tomar caso eu queira melhorar o serviço ao cliente. E aí, pessoal, vocês sabem, faz parte, falei antes da concepção da estratégia, tudo tem que ser medido. Então, que métricas, que indicadores de desempenho eu vou estabelecer na questão do serviço ao cliente? Quais são as principais métricas de serviço ao cliente? Não conformidade no produto, reclamações, atrasos, a gente define. Como são medidas? Eu faço levantamento diário, semanal, por sistema? Qual o nível atual de desempenho? Eu sempre tenho que saber como eu estou hoje. Faz as medições. Ah, eu não sei. Começa a levantar. Tem muita empresa que eu vou, eu faço essas perguntas e eles não têm a medição. Daí eu disse, então vamos medir? Eu sempre digo, né? Vocês não tem nenhum estagiário aí de administração para me ajudar? Tá? Quase sempre aparece um, tá? Se não aparece, eles contratam alguém, tá? Aí o cara vem lá e diz, olha, o negócio é o seguinte, vai passar uma semana, eu vou te dar esses 3 indicadores aqui, ó. Não conformidade na produção, atrasos na entrega e satisfação do cliente. Tu vai me bolar lá o sistema de medição disso aí, toda semana tu me apresenta um relatório. Ele mede durante um mês, tenho a situação atual, já sei como nós estamos, aí eu consigo ver onde a gente está jogando bem, aonde a gente está jogando mal. E ali a gente começa a dar os direcionamentos estratégicos. Tá? Então eu me centrei nessa primeira aqui, só para mostrar, mas a gente vai fazer esse mesmo raciocínio em processos, decisões e medições para o gerenciamento de materiais, para o transporte, olha aqui, ó, modais, o que a gente usa, como a gente escolhe, as principais métricas, a lógica é a mesma, tá? E armazenamento e estoques. Depois vai ter um exercício que desafia vocês a encontrar as perguntas certas, tá, pessoal? Ajuda no raciocínio estratégico e como eu falei, né, eu estou mais no mundo dos processos, eu estou mais no mundo das decisões ou eu estou mais no mundo das medições. Então depois vocês vão fazer esse exercício aí. Mas eu também tenho que olhar para fora. E aí novamente, ó, análise externa, fornecedores, clientes. Então, por exemplo, eu tenho que avaliar na logística os meus fornecedores. E a minha cadeia de suprimentos, a minha primeira camada, segunda camada de fornecimento. Então, quais são os serviços com valor agregado que os fornecedores estão oferecendo? Quais são os principais gargalos com os atuais fornecedores? Né? A gente já falou sobre isso. Se eu tiver gargalo na minha cadeia de fornecimento, eu vou tomar prejuízo em função disso aí. Sou capaz de não atender o meu cliente, não por minha competência. Eu tenho capacidade de atendimento. Quem não tem é o meu fornecedor. Tá? Então eu tenho que estar olhando sempre para o meu fornecedor. Então, aqui a gente avalia tendências de mercado, aqui o raciocínio é um pouquinho diferente. Capacidade da empresa e capacidade dos concorrentes. Aí eu faço por completo uma análise externa. Então, no caso dos fornecedores, né? Além dos serviços com valor agregado e os gargalos, no sentido de avaliar tendências, o que mais eu devo perguntar? Agora, quanto à capacidade da empresa. Quais são as oportunidades de internalizar ou terceirizar serviços com valor agregado? Esse fornecedor, eu continuo com ele ou de repente verticalizo, encampo ele?
A Haas tomou uma decisão recente, bem importante. Olha só como a gente tem que analisar as coisas e às vezes assim está caindo de madura. Essa decisão foi tomada do ano passado, da estratégia do ano passado para esse ano. Até o final do ano passado, a Haas ela tinha duas modalidades de, vamos dizer assim, desenvolvimento de fornecedores. A Haas ela precisa das florestas, então os produtores de florestas de eucalipto são os fornecedores deles. Então qualquer cara aí que vocês conheçam que planta eucalipto é potencial fornecedor da Haas. Então o que a Haas fazia? Ela tinha os fornecedores contratados, tinha toda uma cadeia de fornecedores, e tinha também as próprias florestas. Então tinha as próprias florestas. O que acabava acontecendo? Ela também comprava áreas de terra, que eles avaliavam lá com a equipe de engenheiros florestais e tudo. Olha, aqui dá para plantar uma boa floresta de eucalipto. Então vamos plantar. Vamos nós mesmos produzir. Depois eles iam lá e cortavam a floresta. Leva uns 9 anos para a floresta estar boa. Então, imagina, entendeu? Se eu quiser ter suprimento para daqui a 10 anos, eu tenho que começar agora já a escolher os lugares. O sistema deles, o delay ali é bem longo, tá? Só que daí o que eles começaram a ver assim, ó? Eles estavam nesse sistema misto, florestas próprias, que tinham um custo, eles tinham empregados nessas florestas, logística, tinha que levar e trazer essas pessoas. E nunca é a coisa mais fácil do mundo, né, pessoal? Porque hoje em dia, vocês sabem disso por conta de leis trabalhistas, quando tu bota um cara para cuidar de uma lavoura, uma floresta lá no interiorzão, tu tem que botar casa, banheiro direitinho, banheiro químico, porque o cara tá lá no meio da floresta, quer ir no banheiro, tu tem que deixar o cara com toda uma infraestrutura e todo um cuidado, e os caras ainda assim entravam na justiça, depois botavam processo e invariavelmente gerava incomodação lá e desistiram disso aí. Não vão mais ter floresta própria. Terceirizaram tudo. Hoje eles trabalham, claro, fizeram acordos de nível de serviço com esses fornecedores. Ninguém ali é especialista, tá, pessoal? São produtores, muita gente assim, bem simplista, né? Não é nenhum empresário do setor de florestas, né? São produtores, tá? Rurais. Mas mesmo assim, eles já entenderam a moral da história, né? Relações de longo período aí, e eles conseguiram entender a moral da história e hoje estão trabalhando bem de forma terceirizada. Tá? De que maneira os processos podem ser alterados para reduzir gargalos? Tá? Se eu tenho gargalos, eu tenho que mexer no gargalo. Se eu não mexer no gargalo, não adianta mexer nas outras coisas. Isso você já sabe. Vou perder tempo e dinheiro, então mexe no gargalo. O gargalo está no fornecedor? Mexe no fornecedor. Eu sei de empresas que investem no fornecedor. Presenciei isso várias vezes. No tempo de fumageira, só para vocês terem uma ideia, um dos maiores dramas das fumageiras, isso na minha época que eu iniciei, hoje não é mais drama, tá? Na minha época era a parte de engenharia de processo. Tá? Então, eu sou engenheiro, então eu entrei na engenharia ali logo que comecei a trabalhar. E existiam equipamentos fabris de processamento de tabaco que eram importados. Existia 2 ou 3 fornecedores a nível mundial. E tu pagava caro, e demorava para vir, e depois tinha que implantar essas linhas. Se alguém já entrou numa fumageira, são uns monstros, né? Atravessam aí 200, 300 metros de linha de produção. Então, os caras chegaram à conclusão assim, puxa, mas não tem ninguém no Brasil, porque a gente olhava a engenharia daquelas máquinas, tecnologia italiana, alemã, inglesa, americana, tudo bem, era bom mesmo, os caras são bons, mas dá para fazer isso no Brasil. Aí a gente tomou uma decisão. Vamos desenvolver nossos próprios fornecedores nacionais. Aí o que aconteceu? Tinham algumas reservas ali de patente, né, de propriedade intelectual. Então, tu não podia usar o projeto de uma empresa americana, por exemplo, para fazer uma cópia aqui no Brasil. Embora todo mundo fazia, tá? Por debaixo dos panos. Tá? A gente já sabia que tinha mutreto. Mas no caso da Universo era toda certinha, ela esperou. Tem uma lei que diz que depois de X anos, não sei, 5 ou 10 anos, o produto cai em domínio público e aí tu pode usar o desenho. Então a gente esperou esse prazo para o produto, para o desenho cair em domínio público, né, para não ter mais reserva de propriedade intelectual. E foi uma luta. Fomos parar lá em Santa Maria, achamos um fornecedor lá, os caras bons, né, engenheiros, e mostramos o desenho. Vocês são capazes de fazer isso aqui? Os caras falaram, não, a gente faz isso aqui sim. Claro que deu muitas idas e vindas, até eles fazerem certinho, testar e tudo. Hoje, eu não sei como eles estão hoje, porque agora eu perdi o contato, mas até bem pouco tempo atrás, eles eram o principal fornecedor, se transformaram no principal fornecedor nacional de equipamentos para fumageiras.
Então, equipamentos de estalo mecânico, coisas assim. Então, assim, ó, eles investiram, tiveram que ajudar o cara lá a investir, ampliar pavilhão industrial, equipamentos apropriados, equipe, treinamento de equipe, etc. Mas eu também tenho que olhar para os meus concorrentes, tá, pessoal? Quais medidas os competidores estão tomando para melhorar o fluxo de produtos e informações com os fornecedores? Tá? Então, se o meu concorrente está se movimentando numa direção que eu ainda não decifrei, fica atento. De repente ele está com uma estratégia que tu não pensou ainda. Está querendo ganhar de ti. Tá? Então eu tenho que ficar de olho. Quais são os benchmarks? Os benchmarks são os recordistas, né? Quem são os melhores concorrentes em relação à quantidade de fornecedores, características de custo, medições. É sempre difícil fazer benchmark direto com o fornecedor. Ele não abre os dados deles para a gente, tá, pessoal? Mas a gente consegue isso, às vezes, por outros fornecedores. Enfim, né? Faz um network, né? Cria uma rede de informações e busca. Eu fiz muito disso. Alguns chamam isso de espionagem industrial. Se eu considerava coleta de informações para saber como estão meus concorrentes. Até hoje eu faço isso e recomendo que se faça. Claro, nunca cheguei a ponto de me disfarçar, como eu sei de gente que se já disfarçou de safrista aqui na região, tá, para poder entender que máquina o concorrente tinha. O cara foi lá, se disfarçou de safrista, pegou um emprego, foi trabalhar na linha de produção e tirava fotinho das máquinas lá tudo e levou quentinho para o concorrente. Já vi isso acontecer, mas isso eu não recomendo. Isso aí para mim já foge dos padrões morais aí. Tá? Mas eu sei que tem gente que faz, tá? Não sei que fim levou, se o cara foi preso, morto, decapitado, não sei o que aconteceu, tá? Mas aconteceu. Tá, pessoal? Então aqui estão as perguntas certas para que a gente faça uma boa análise de mercado. Falei de fornecedores, poderia estar falando de clientes, consumidores, cuidado, os hábitos de consumo agora com a internet, com a concorrência mundial, Amazon, Shopee, essas coisas todas, estão mudando, as pessoas estão se antecipando. A minha esposa, a gente fez um investimento aí recentemente, um apartamento, né? Ela comprou toda a decoração do apartamento, que não estava com pressa, eu disse, não, vamos fazendo com calma, quando entrar dinheiro a gente vai lá e compra uma coisinha. Depois, né, espera um pouco. Aí entrou mais um pouco de dinheiro, vai lá e compra mais uma coisinha. Ela foi fazendo. Comprou tudo, Mercado Livre, Amazon, tudo. Não comprou nenhuma loja daqui. Eu disse, os caras daqui da região, os varejistas, devem estar te odiando. Não, pior que ela faz o seguinte, ela vai nas lojas para pesquisar, para ver o que tem exatamente, pergunta, anota o preço, e depois ela entra com a especificação lá na Amazon, no Mercado Livre, para ver quanto é. Cara, é impressionante, mas entregue aqui, eu estou com um armazém lá em casa, entregue aqui 30% a menos, muita coisa assim, cadeira, mesa, sofá, máquina de lavar, impressionante, cara. Claro, tu tem que esperar, né? Às vezes tem alguns reveses, aí teve um produto que não veio, lá, que ela foi esperando e não veio, por causa da enchente, né? Mas a maioria vem, é muito raro dar problemas com isso aí. Os caras são muito bons, a Amazon é muito boa. Bom, então assim, tá, pessoal? Consumidor, riscos, sim, eu tenho que analisar riscos. Tá? É uma pena que a nossa disciplina não prevê aí, mas eu acho que, não nessa disciplina, vocês tinham que ter uma disciplina só de gestão de riscos. Hoje em dia, com todos os riscos que a gente vive, temos que ter conhecimento de como mitigar ou responder rapidamente os riscos. Exemplo, enchente agora, né? O que eu mais estou orientando as empresas, né? A tratar dessas questões, não só agora, emergencialmente, mas daqui para frente. Como é que tu vai se preparar para uma futura enchente, para uma futura quebra de cadeia produtiva, porque teus fornecedores, enfim, então estavam debaixo d'água lá, coisa assim. Tá? Então, tem isso aí, cada vez mais pega pesado. Bom, pessoal, uma vez planejadas e implementadas as estratégias da cadeia de suprimentos, os gerentes precisam avaliar se elas estão produzindo os resultados. São 3 mensurações mais úteis, tá? Para se avaliar corretamente isso aí. Fluxo de caixa, é óbvio, se vocês aprendem finanças. Economia de custos, né? E retorno do investimento. Se todas elas forem positivas e substanciais, expressivas, ganhar aí do custo da oportunidade, é sinal que a estratégia está indo bem. Tá? Então aqui a gente tem aí alguns indicadores, né? Valor econômico eu posso medir pelo custo, pela eficiência da economia de escala, pela criação de bens e serviços, né? Aqui basicamente entram estratégias de suprimento e manufatura.
Valor de mercado é pela variedade atraente ou atrativa aos clientes, aí tem que fazer pesquisa, ou acompanhar vendas, eficácia de economia de escopo, apresentação de bens e serviços, aí tem mais a ver com estratégia de mercado e distribuição, e o valor de relevância que a gente chama, customização, diversidade segmental, tem mais segmentos, cada um atendendo com as suas peculiaridades, posicionamento de bens e serviços nesses segmentos, aí já é uma estratégia mais de cadeia de suprimentos mesmo, onde eu tenho que talvez fazer parcerias com outros atores, né, para poder levar adiante isso aí. Ok, pessoal? Bom, perguntinhas? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de falar porque minha garganta aqui já está seca, tá? Mas vocês vão ouvir eu falando, eu vou postar um vídeo para vocês que eu explico o exercício, tá? Nós vamos tomar uma decisão estratégica nesse exercício, abre uma planilha ali, e eu vou explicar aqui no vídeo, acho que dá uns 20 e poucos minutos, fica mais tranquilo ali, e aí vocês já estão habilitados a realizar o exercício. Vou terminar aqui a minha exposição, tá?